mais grave na CCB. Eles dizem que não é proibido estudar outras matérias. Mas o que não pode ser feito é estudar a palavra. E que a palavra pregada para o irmão na CCB não pode ser questionada, pois a interpretação humana ou a pregação no púlpito é mais importante e está acima da Bíblia. Escute isso aqui. Assim, a precedência da interpretação humana sobre a própria palavra revelada e escrita. O que é isso? A interpretação, a pregação do púlpito ou profecia dita está em pé de igualdade ou é superior ao conteúdo da palavra escrita. Portanto, todas essas declarações demonstram que a congregação cristã do Brasil tem outra fonte de autoridade além da palavra de Deus. E esta fonte, inclusive, está acima dela. Qual fonte é? A revelação particular daquele que está pregando no púlpito, que envolve revelações e profecias pessoais. Essa é outra marca de uma seita. Tem uma fonte de autoridade e revelação acima da palavra. Por que não pode ser questionada? Porque quando o ancião está falando, muitas vezes ele não está falando o que está escrito. Se ele não está falando o que está escrito, ele está se valendo de outra fonte, uma revelação que está sendo dada. Se ele não pode ser questionado, é porque ele está dizendo que aquela revelação também é palavra, que não está na Bíblia, mas que também foi inspirada por Deus. Outra fonte de autoridade e revelação. Isso, presta atenção, isso decorre em razão dos seus documentos, que eles foram mudar. No artigo 19 do Estatuto da CCB, afirma nos pontos de doutrina, que eles creem na Bíblia inteira e aceita como contendo a infalível palavra de Deus. Antes eles criam que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Hoje o seu documento diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ok? Nós acreditamos que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Nos documentos da CCB está escrito que ela diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não só contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Só que uma afirmação dela traz duas implicações. Primeira, se a Bíblia só contém e não é a palavra de Deus, você só extrai dela o que você acha conveniente. Afinal, tem coisas aqui que não é a palavra de Deus, só contém. Segundo, implicação. Se a Bíblia só contém e não é a palavra de Deus, ela não se torna a única fonte de revelação. Ela contém e existem outras fontes que também contêm a palavra de Deus. Por que o CCBista faz isso? Para desacreditar a Bíblia e ter liberdade de pronunciar no púlpito o que bem entender. E pode dizer, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas as minhas revelações também contêm a palavra de Deus. Essas afirmações são feitas para desacreditar a Bíblia. E é padrão de toda seita atacar as Escrituras para justificar suas outras fontes de autoridade e assim criar suas doutrinas. No caso aqui da CCB, ficou explícita com essa nova confissão que ela está rejeitando algumas verdades das Escrituras. E usa como fonte de autoridade profecias, sonhos e visões. Irmãos, para pregar na CCB não é necessário ter uma formação teológica, mas sim ser selado com o Espírito Santo. Eles dizem, essa é a âncora da minha vida, ser selado, ser ungido. Dizem os pregadores que sobem no púlpito da CCB, eu prego o que Deus me revela. Eu apenas entrego a mensagem. Se não concordou, fale com quem criou a mensagem. É comum membros da CCB dizerem, quando estão diante de uma decisão, eu vou buscar a palavra para ver o que Deus fala comigo.
Isso não significa ir às Escrituras ou ouvir uma pregação. Quando ele diz, vou buscar a palavra, significa que uma reunião, culto, ou no momento de oração, buscar a palavra é esperar a revelação dada por alguém e não ir nas Escrituras. Eles não têm estudo formal, não há pregação expositiva, não há estudo, aliás, há um repúdio da Bíblia, logo eles não vão ensinar a Bíblia. Logo, buscar a palavra não é buscar a Bíblia, é uma revelação. Portanto, aqui encontramos outra característica de uma seita: ter uma fonte de revelação e autoridade superior à das Escrituras.